Olá, meus amigos. Bom dia, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos aqui de volta para trazer um assunto que eu já bati nessa tecla o ano passado e eu retorno a esse assunto aqui para nos esclarecer um pouco mais sobre a sorte das criancinhas, né, após a morte. O que acontece com o espírito dessa criança? Inclusive tem alguns livros aí que falam que existe Cidade da Criança. Eu acabei de assistir um vídeo no YouTube falando sobre uma colônia espiritual para as criancinhas, né? Onde os espíritos das crianças vão para essa tal colônia espiritual. Bem, está aqui à nossa frente o livro dos Espíritos, ok? Que é um dos livros que formam a base da doutrina espírita, ok? Para quem estão chegando pela primeira vez, estão tomando conhecimento do Espiritismo agora. E para quem está ingressando na doutrina espírita, são 5 livros que formam a base do conhecimento da doutrina, por assim dizer. É o livro dos Espíritos, é o livro dos Médios, esse que está aqui atrás, é o Evangelho segundo o Espiritismo, é a Gênesis Espírita, o Céu e o Inferno, ok? Então aqui nós temos, nessas 5 obras, as informações mais importantes sobre a condição do espírito que nos ocorre durante essa fase toda de encarnados e desencarnados, para onde vamos, etc. e tal. São informações muito claras e muito simples, que não nos deixam dúvidas. Porém, tem muitos livros aí que a gente vai ver, que se dizem espíritas, que falam sobre a cidadinha das crianças, para onde vão os espíritos das criancinhas, gerando uma grande mentira, por assim dizer, porque o espírita ele tem uma obrigação de ler, de estudar os 5 livros que formam a base. Qualquer informação que venha de outro livro, de outro meio, que seja, mesmo que venha da FEB, porque até a FEB permite que alguns livros sejam publicados sem fazerem uma vistoria muito severa. E aí eu já li até um livro que foi psicografado por Chico Xavier, que fala sobre Cidade das Crianças. É interessante isso. Mas, enfim. Mas essas 5 obras formam todo o conceito da doutrina espírita, principalmente no que se diz respeito à vida do espírito, a nossa vida, que não é aqui na Terra, é a nossa essência, para onde vamos e o que nos ocorre durante a vida do corpo e durante a vida do espírito, fora da matéria, na nossa vida real, verdadeira, ok? Então trago aqui para reafirmar aquilo que eu falo sempre. Não existe cidade das crianças. Eu já coloquei o ano passado agora, no fim do ano, alguns dias atrás, alguma coisa relacionada a isso de médios espíritas, falarem terem visto espíritos infantis, né? Crianças rodeando a mesa, rodeando o trabalho, coisa e tal. Isso realmente não existe. Isso é uma imaginação do médium, ok? Mas vamos lá. Onde que está escrito e de que forma a gente vai desmistificar isso ou esclarecer isso de uma vez por todas? Nós vamos encontrar isso, eu sempre falo 368, engraçado. É na questão 381. Eu não sou muito de gravar números e datas de coisa e tal. Eu gravo muito o assunto, a importância, o comunicado. Eu tenho falado o número 368 e até respondi algumas pessoas falando o número 368 e me enganei. O número, a questão que fala e trata sobre esse assunto é o número 381 que vocês estão vendo aqui à nossa frente, ok? Então, sobre isso, Kardec faz a pergunta ao espírito, né, que estava conversando com Kardec, por assim dizer, naquele momento. E a pergunta que Kardec faz, nesse número, volto a repetir, 381, pergunta Kardec ao espírito: morrendo a criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor anterior? Bem, vamos entender isso aqui. Nós espíritos, antes de nascermos aqui na Terra, nós estávamos na espiritualidade como? Como criancinhas ou como espíritos adultos, com todo vigor? Ponto.
Essa é a questão. Então, lá, antes de reencarnarmos, nós estávamos o quê? Com nossas condições reais, com todo o vigor. Mesmo porque seria impossível reencarnarmos se não tivéssemos o vigor, porque a nossa reencarnação depende das nossas escolhas, de aceitarmos isso ou aquilo. E uma criança não tem condição de fazer escolha, tem? Um espírito infantil, se fosse possível existir na espiritualidade, ele não poderia fazer escolha alguma. Ele não tem discernimento do que é certo e errado. Não é assim? Pois é. Então, uma vez que todas as reencarnações raras são compulsórias, a maioria não é compulsória. O que é uma reencarnação compulsória? É uma reencarnação onde o espírito não tem condição de fazer escolha. Aí sim. Mas são casos específicos e muito complicados para se falar aqui no momento. Ok? Mas vamos lá. Então, a maioria da população humana, antes de reencarnar, né, não é a reencarnação compulsória, é a reencarnação por escolha do que vai passar, do que vai viver, do que vai aprender, ok? Então, nós, antes de reencarnarmos, temos todo o vigor, certo? Todo o vigor de um espírito adulto. Então, vou repetir a pergunta. Morrendo a criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor anterior, né? Quando ele morre, como é que ele fica lá na espiritualidade, como criancinha? Resposta do espírito: ele o deve retomar, pois está desembaraçado do seu envoltório carnal, ou seja, ele está fora do corpo, ele abandonou o corpo. E ele continua: entretanto, não readquire sua lucidez anterior, senão quando a separação do corpo for completa. Quer dizer, quando não exista mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Está se verificando, então, que é o mesmo processo para todos, sendo criança, adulto, adolescente, velho, não importa. Quando não existe mais laço nenhum que prenda o espírito ao corpo, ele retoma o seu vigor anterior. Simples e básico. Simples e básico. Está aqui na questão 381. Então vocês passem isso e falem para aqueles que ainda acreditam que existe uma cidadezinha de criança, que existe a possibilidade do espírito encarnar como criança, ficar como criança retardada mental lá do outro lado. É um absurdo isso. Repasse isso para os colegas de vocês. Tem muito espírita, médio, que não presta atenção no que estuda, não presta atenção no que lê. Não é verdade? Nós somos assim. Não estou apontando o dedo para ninguém. Quantas vezes eu leio o Evangelho e leio o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, e vou descobrindo coisas novas que eu não prestei atenção, que eu não dei atenção, que eu não dei importância. Tem um amigo meu, né, que já está na parte espiritual, que ele falava assim para mim: olha, para errar basta fechar o Evangelho. O Evangelho, né, espírita. Basta fechar o Evangelho, porque ele começa a errar. E cada vez ele falava, e cada vez que a gente lê o Evangelho, a gente descobre coisas novas. Uma coisa que a gente não percebeu antes, que não descobriu. Então, essa casa que eu frequentei durante 15 anos, 16 anos, não lembro muito bem, também isso pouco importa, nós estudávamos o Evangelho todos os anos. Nós estudávamos 3 dias por semana, né? 3 dias não, a gente ia durante 3 dias à casa e estudávamos 3 dias à noite. Era 1 hora de estudo. E a gente estudava o Evangelho, repetia de novo, e repetia. Quando terminava, voltava. Estudava outras obras, né? As obras de... Caramba, agora fugiu o nome. De um espírito aí, André Luiz. Olha bem, cara famoso, no meu espírito eu me esqueci o nome dele. A gente estudava as obras de André Luiz. Estudávamos outras obras também. Entendeu? Sempre dentro da doutrina espírita. E a gente sempre está voltando a estudar o Evangelho, o livro dos médios, o livro dos espíritos. Porque segunda-feira era para os médios, o estudo era feito para os médios. Nós éramos médios e também estudávamos antes de fazer o trabalho mediúnico. Todas as segundas-feiras. Às terça-feira nós tínhamos um curso que era para iniciantes da doutrina espírita, né? Para aqueles que estavam só para... era o estudo sistematizado. Para aqueles que só queriam conhecer a doutrina.
E na quinta-feira nós tínhamos o estudo para aqueles que queriam se tornar médiums, que era um estudo mais profundo. Então nós frequentávamos a casa, nós médios, esses 3 dias. E ainda assim tem muita coisa que se eu hoje for ler novamente, conforme eu tenho feito, lido o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, enfim, eu descubro novidades. O que são novidades? São coisas que eu não prestei atenção. Então, gente, qualquer dúvida, recorra aos livros, busque nos livros as respostas. Não aceite porque dizem, porque essa mensagem o cara falou que veio de Chico Xavier. Essa mensagem, o médium conhecido no Brasil todo, ele falou que veio do doutor Bezerra de Menezes. Aliás, do Bezerra de Menezes, coitado, ele está sofrendo muito, porque tem muita gente usando o nome dele indevidamente e trazendo notícias macabras, trazendo premonições e tudo mais. E nós vamos ver nas obras aqui básicas da doutrina espírita, para que não dessemos valor à premonição, porque o futuro a Deus pertence. Porque se o presente está sendo construído, é claro que o futuro depende do que seja feito no presente. E ninguém sabe como será o presente, como está sendo o presente de cada um. Então qualquer informação que venha trazer premonições, né, e etc., de coisas do futuro, para a gente descartar, porque não vem de espírito puro. Está dentro da obra. Eu tenho que pesquisar isso aqui, procurar e fazer o que eu fiz aqui, sublinhar, marcar e coisa e tal, para repassar para vocês. Ok? Então, está aqui, meus irmãos. Eu não estou falando porque as pessoas falam e não provam. Eu estou provando aquilo que eu falo. Aliás, o nosso canal aqui tem o propósito de instruir. Vocês, nós temos diversos vídeos, muitos vídeos. Vocês, se for o caso de vocês, se é o seu caso, está chegando aqui pela primeira vez, vocês se inscrevendo, vocês terão acesso aos nossos vídeos. São muitos. Falando sobre diversos assuntos, mas só falamos daquilo que podemos comprovar. Quando nós temos dúvidas sobre certas coisas, qual o problema de ter dúvida? Nenhuma. Só não posso afirmar que tal dúvida seja verdadeira ou falsa. Eu posso trazer a minha opinião, é diferente. Mas não vou, por momento nenhum, e nem a nossa proposta do canal, trazer tal informação como verdadeira, ou usar o nome de alguma pessoa, alguma figura ilustre, né, para dar valor a uma mentira, a uma coisa que eu acredito que seja verdadeira, que eu acredito. Então nós usamos aqui de clareza. Nós não estamos aqui com o propósito de enganar a ninguém. A nossa proposta, nosso propósito aqui é de entreter, de esclarecer, de sermos justos, ok? Sempre com a intenção de ajudar. Não existe outra intenção. É claro que se as pessoas são poucas, né, que se preocupam em ouvir a nossa conversa aqui até o final, é claro, as pessoas têm o direito de pensar como quiserem. É uma oportunidade de esclarecimento para aqueles que querem se esclarecer, mas tem muita gente que fala que quer se esclarecer e não quer perder 10, 15 minutos da sua vida para ouvir. Esse texto é muito longo. Ele fala 10, 15 minutos, não vou não. Mas perde 1 hora, 2 horas escutando música imprópria. 1, 2 horas falando mal da vida dos outros, falando mal de governantes, de políticos, etc. E acho que isso está ganhando tempo. Está ganhando. Se preocupa em divulgar, de repassar uma reportagem desagradável, uma informação desagradável, aí tem tempo. Nós encontramos tempo para fazer coisas erradas, mas não encontramos tempo para nos instruirmos. Quem é responsável pelas coisas que desconhecemos? Somos nós mesmos, né? Pois é. Fica a dica aqui para vocês e para mim também. Vamos tentar sermos úteis. Aliás, e afinal, nós viemos ao mundo para sermos úteis, não por outro propósito. Jesus veio para servir e não para ser servido. Se nós dizemos que seguimos Jesus Cristo, temos pelo menos tentar fazer um pouquinho. Não vamos fazer tudo o que ele fez, isso é impossível, é claro, mas seguir os conselhos dele, ok? Então fica aqui para vocês, cidadinha das crianças, essa é uma fantasia. Ou então, se realmente existe uma colônia espiritual dedicada aos espíritos infantis, ou se espíritos infantis não, espíritos de crianças são seres que desencarnam cedo, né? Essas crianças que desencarnaram cedo, se existe então o espiritismo é uma farsa, é uma mentira,
Tá aqui o tema principal, ó. Subir aqui a câmera, ó. Fala sobre a infância. Aqui tudo fala sobre a infância nesse capítulo aqui. Começa a falar sobre no número 379, né? Então vocês, se tem dúvida do que eu estou falando, compre o livro, pesquise na internet, porque mesmo na internet vocês vão encontrar esse livro aqui, ok? Não é exclusividade minha, nem de ninguém no Brasil, ó. Livro dos Espíritos, ok? Está aqui à frente de vocês. E a questão 381. Fiquem na paz de Deus, até a próxima. Tchau.